Muita gente aprende a história da igreja como se ela tivesse começado num palácio, com carimbo de imperador, e não no caminho poeirento onde Jesus reuniu pessoas comuns e as transformou em apóstolos. Só que, quando a gente volta aos evangelhos, aparece um detalhe que muda o jogo. Jesus fala de uma igreja que é dele, não de César, e prepara uma continuidade visível. Então, antes de brigar por rótulos, vale encarar a pergunta com honestidade. A Igreja Católica nasceu de Jesus ou nasceu de uma decisão política do Império? A informação mais importante é esta: o cristianismo já existia como igreja antes de qualquer proteção imperial. Em Mateus, Jesus não promete apenas um movimento, ele diz minha igreja. E, ao ouvir Pedro confessar quem ele é, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em seguida, fala das chaves do reino e do poder de ligar e desligar. No universo bíblico, chaves não são enfeite, são sinal de responsabilidade real. Quem recebe chaves recebe uma tarefa: abrir e fechar, guardar o que é precioso, manter a casa em ordem e proteger o povo de se perder. E ligar e desligar não é magia. É linguagem de decisão e cuidado. Orientar o que é fiel ao Evangelho, reconciliar o que se perdeu, proteger a comunidade do erro e manter a unidade. Isso combina com o modo como Jesus age o tempo todo. Ele ensina com autoridade, perdoa, corrige, reúne. Por isso, na leitura católica, aquela cena não é um elogio casual a Pedro, mas um gesto fundador que aponta para uma unidade visível e uma liderança que existe para servir, não para brilhar. Se isso já clareou sua cabeça, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a sequência desta série vai responder uma por umas dúvidas mais comuns com Bíblia e história, sem gritaria e sem caricatura. Os evangelhos reforçam essa missão de Pedro em outras cenas. Em Lucas, Jesus avisa que os discípulos seriam provados, mas diz a Pedro que rezou por ele e ordena: quando voltares, confirma teus irmãos. Repara como o evangelho é honesto. Pedro não é pintado como impecável, ele é chamado a fortalecer os outros justamente depois de atravessar a própria fraqueza. Em João, após a ressurreição, Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama e, a cada resposta, confia uma tarefa pastoral: apacenta as minhas ovelhas. É a ideia de pastoreio: cuidar, alimentar, proteger, conduzir. E não é só Pedro. Jesus envia os apóstolos como testemunhas e dá à igreja instrumentos espirituais bem concretos. Em João, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio e, na mesma cena, fala do perdão dos pecados. Isso ajuda a entender por que a confissão, na visão católica, não é invenção tardia, mas desdobramento de uma missão recebida de Cristo para reconciliar e curar. O batismo aparece como ordem direta: ide, batizando e ensinando. E a Eucaristia nasce no coração do Evangelho. Na última ceia, Jesus toma pão e vinho e manda fazer em memória dele, e em João ele se apresenta como pão da vida, chamando a uma comunhão que não é apenas simbólica, mas vida recebida. Daí surge outra confusão moderna: quem veio primeiro, a Bíblia ou a Igreja? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela nasce dentro do povo de Deus. Primeiro vem a pregação apostólica, depois a escrita dos textos, e, ao longo do tempo, a própria comunidade cristã reconhece quais escritos expressam fielmente a fé recebida. Em vez de um contra o outro, a relação é de casa e memória. A comunidade vive, anuncia, sofre e celebra. Os textos guardam e iluminam essa vida. Por isso, quando alguém diz a igreja inventou a Bíblia, é mais justo dizer: a igreja recebeu a palavra, preservou seus escritos e os reconheceu como norma da fé. Quando você passa do evangelho para a vida da primeira comunidade, essa semente começa a brotar na história. Em Atos dos Apóstolos, Pedro anuncia Cristo publicamente no Pentecostes e muita gente entra pela porta do batismo. Quando surgem tensões, a igreja discerne em conjunto, mas busca uma palavra que unifique, para não rasgar o corpo por dentro. Não é um clube de opiniões. É um povo que tenta guardar o que recebeu de Jesus, com oração, ensino e decisão. E Constantino? Ele entra em cena séculos depois, no século IV, quando o Império Romano muda a postura e passa a tolerar o cristianismo, permitindo que uma fé perseguida exista publicamente. Isso muda o cenário social, mas não cria a fé do zero. Constantino não funda a igreja. Ele altera o ambiente em que ela vive, e isso facilita concílios, construção de templos e organização pública. Antes dele, já existiam comunidades cristãs, já existia liderança, já existia culto, e também já existia perseguição, justamente porque os cristãos eram reconhecíveis. As catacumbas guardam um retrato silencioso dessa fase. Ali aparecem sinais como o peixe,
a âncora, o bom pastor, palavras de esperança e cenas bíblicas que funcionavam como catequese para uma comunidade que, muitas vezes, não podia estampar a fé em praça pública. Elas mostram que o cristianismo não nasceu no conforto. Ele aprendeu a viver como família espiritual em tempos de risco, e isso dá outro peso ao tema da unidade, da perseverança e da transmissão fiel do que Jesus ensinou. Essa chave do subsolo também ilumina um assunto que vira acusação fácil. Católico adora a imagem. A diferença aqui é essencial. Adorar é render a Deus aquilo que só Deus merece. Venerar é honrar aquilo que aponta para Deus. Ninguém confunde a foto com a pessoa amada, mas a foto faz a lembrança ficar viva e pode inspirar atitudes melhores. E há um ponto decisivo nos próprios evangelhos: Deus se fez carne. Jesus é visível, tocável, histórico. Se Deus entrou no visível, não é estranho que a fé use sinais visíveis para lembrar o invisível, desde que o coração não troque Deus pelo objeto. Quando a gente entende isso, a história dos santos também muda de cor. Santo não é super-herói de mármore, é gente real que deixa Cristo reorganizar a vida. Os evangelhos mostram pessoas em processo. Pedro cai e volta, Tomé duvida e crê, discípulos fogem e são reenviados. A santidade nasce quando a pessoa para de se justificar e começa a se converter, e isso frutifica em coragem, caridade e fidelidade. Por isso os mártires mexeram tanto com a cultura cristã. Eles provaram, com a própria vida, que a fé não era moda nem estratégia, era convicção que atravessava medo, pressão e perda. Na parte 2, a gente vai aprofundar a sucessão apostólica e o que dá para afirmar historicamente sobre os primeiros líderes cristãos, além de entrar nas curiosidades do Vaticano e do Papado sem fantasia, só com contexto. Por enquanto, segura este alicerce. Jesus fala de igreja, envia apóstolos, institui sinais e garante continuidade. O resto é a história se desenrolando sobre essa base. Agora me diz nos comentários qual desses assuntos mais te interessa. Tu és Pedro, catacumbas, confissão, Eucaristia ou imagens. E compartilha este vídeo com aquela pessoa que sempre levanta uma dessas dúvidas, porque conversa boa é a que aproxima, não a que humilha. Se na parte 1 a gente colocou a pedra fundamental na cena de Tu és Pedro, agora a pergunta fica mais afiada. Como essa autoridade e essa missão atravessaram o tempo sem virar um telefone sem fio religioso? A resposta, do jeito mais simples e bíblico possível, é que Jesus não deixou apenas ideias soltas no ar. Ele formou testemunhas, deu a elas um mandato e prometeu assistência. Em outras palavras, a fé cristã nasce com um coração espiritual, mas também com uma estrutura de memória e continuidade, para que o evangelho não fosse reescrito a cada geração conforme o humor do momento. Nos evangelhos, Jesus não trata os apóstolos como plateia. Ele os envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele os manda ensinar e batizar todas as nações. Ele dá uma linha de autoridade que não é de dominação, e sim de serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E, ao mesmo tempo, ele liga essa missão a uma responsabilidade real, quando fala das chaves e do ligar e desligar, e quando sopra sobre eles e fala do perdão, Jesus está dizendo que a comunidade não vai sobreviver só de inspiração, ela vai precisar de pastoreio, discernimento e reconciliação. Sem isso, o rebanho se dispersa no primeiro vendaval. É aqui que entra a ideia de sucessão apostólica, que muita gente entende errado. Não é genealogia de poder, como se fosse uma coroa passando de cabeça em cabeça. É algo mais parecido com uma tocha. O conteúdo da fé permanece o mesmo, mas precisa ser entregue de forma íntegra. Os apóstolos são testemunhas oculares e auditivas de Jesus. Quando eles morrem, a igreja não pode perder o fio. Então, desde muito cedo, comunidades cristãs passam a reconhecer e a confiar o cuidado do rebanho a líderes estáveis, ligados à fé recebida dos apóstolos, com imposição de mãos, oração e missão. O objetivo é proteger a mensagem, preservar a unidade e garantir que a igreja continue sendo a mesma família, não um conjunto de grupos que se chamam cristãos mas pregam evangelhos diferentes. E por que Roma aparece tanto nessa conversa? Não é porque Roma era a mais bonita, nem porque era a mais rica, e sim porque ela era um centro do mundo antigo, uma espécie de cruzamento de estradas culturais. Se a fé chegasse ali, ela ecoaria. Mas há um ponto ainda mais importante na tradição cristã, a memória de que Pedro e Paulo testemunharam em Roma até o fim. Isso não significa que Roma inventou o cristianismo. Significa que a comunidade romana, desde cedo, era vista como um ponto de referência, especialmente quando surgiam confusões doutrinárias ou brigas internas. Não é porque sim,
É porque havia um vínculo com o testemunho apostólico e uma necessidade prática de manter a unidade numa igreja que crescia em várias regiões ao mesmo tempo. O interessante é perceber como os evangelhos já apontam para esse cuidado com a unidade. Jesus reza para que todos sejam um. Ele se apresenta como o pastor que reúne, e fala do desejo de haver um só rebanho e um só pastor. E, quando os discípulos discutem grandeza, ele desmonta o ego na raiz. A liderança entre os seus deve ser serviço, não palco. Ou seja, se existe primazia, ela não é licença para mandar, mas obrigação de servir. Isso muda o tom do debate. Não é quem manda em quem, mas quem segura a unidade quando tudo ameaça rachar. Agora, pensa no cenário dos primeiros séculos. Não era uma igreja de catedrais e iluminação perfeita. Muitas vezes era uma igreja de casa, de sinal discreto, de reunião silenciosa, de risco real. Nesse contexto, o que mantém a fé viva? 3 coisas andam juntas: a palavra anunciada, os sacramentos celebrados e uma autoridade pastoral que garante que a comunidade não se transforme numa confusão de versões. Sem isso, cada um cria seu Jesus particular e pronto, acabou a história comum. E essa história comum, para o católico, é precisamente aquilo que Jesus quis quando disse minha igreja e quando enviou seus apóstolos com missão. A partir daqui, dá para entender por que temas como confissão e batismo infantil não surgem como invenções medievais na visão católica, mas como desdobramentos de sementes que já estão no Evangelho. Jesus acolhe famílias, chama crianças para perto, ensina que o reino não é só para os fortes. Ele dá aos apóstolos uma missão que inclui reconciliar e perdoar. Ele manda batizar e ensinar. A história vai detalhando o modo, mas a raiz está lá. Uma fé que entra na vida inteira, da infância ao fim, do pecado ao recomeço, da fragilidade à cura. E tem mais. Quando alguém pergunta quem criou quem, a Bíblia ou a Igreja, a sucessão apostólica ajuda a enxergar o óbvio que passa batido. A Igreja não aparece depois do Evangelho como um acessório. Ela aparece junto, porque o Evangelho é anunciado por testemunhas reunidas por Jesus. E para que esse anúncio não se perca, ele precisa ser guardado e transmitido. A sucessão é isso. Uma forma concreta de dizer não estamos inventando agora, estamos recebendo e entregando o mesmo Cristo. Na parte 3, a gente vai entrar no lado que muita gente adora e que dá retenção enorme. Curiosidades reais sobre o Vaticano e os papas, como funciona a eleição de um papa sem romantização e por que certos símbolos e ritos existem. E aí vamos conectar isso com as raízes nas catacumbas, porque é quase poético. A mesma fé que começou no subsolo termina dialogando com o mundo inteiro, mas sem perder a essência. Se esta parte 2 te ajudou, escreve aqui de que cidade você está assistindo e qual dúvida você mais ouve. A igreja foi fundada por Jesus ou por Constantino? Quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Ou por que existe Papa? Assim eu ajusto a parte 3 do jeito mais direto possível. E se você conhece alguém que sempre entra nesse assunto com ironia, compartilha este vídeo com calma. Porque às vezes uma explicação bem feita vale mais do que 10 discussões. Quando alguém fala Vaticano, muita gente imagina que ali está a origem do cristianismo, como se a fé tivesse nascido dentro de muralhas e museus. Só que a realidade é quase o contrário. A Igreja nasce do anúncio de Jesus e da missão confiada aos apóstolos, e o Vaticano, como Estado, é uma estrutura bem posterior, criada para garantir independência e funcionamento, não para inventar a fé. É por isso que dá para separar duas coisas sem confundir. A Igreja, que é um povo espalhado pelo mundo, e o Estado da Cidade do Vaticano, que é um território minúsculo com uma função específica na história. A própria existência desse Estado, do jeito que conhecemos hoje, está ligada ao Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929 e ratificado em 7 de junho de 1929. Vaticanstat.va. Essa distinção ajuda a entender uma frase de Jesus que, de tão repetida, às vezes perde o peso. Ele deixa claro que seu reino não é como os reinos deste mundo, e ao mesmo tempo manda dar a César o que é de César. Não é um convite para misturar tudo, nem para fugir do mundo, é para colocar cada coisa no seu lugar. O papado e a estrutura visível da Igreja, na visão católica, não existem para competir com governos, mas para guardar a unidade e servir ao Evangelho, aquela mesma unidade pela qual Jesus reza em João 17. E isso faz o Vaticano aparecer como um ponto de apoio histórico. Um lugar onde a Igreja organiza sua missão, preserva a memória, acolhe peregrinos e, quando necessário, reúne quem decide questões importantes. Agora, uma curiosidade que sempre surpreende: o Vaticano é considerado o menor Estado soberano do mundo em área e população. Ele é pequeno mesmo,
do tipo que você atravessa com passos contados, mas concentra um patrimônio religioso e cultural gigantesco, e também uma administração que serve a uma comunidade global. Enciclopédia Britânica. E aí chegamos ao assunto que muita gente ama: como se escolhe um papa. Quando acontece a chamada sé vacante, os cardeais eleitores se reúnem em conclave, e o detalhe importante é que não é uma eleição de campanha, é um processo cercado de regras e sigilo. O voto ocorre na Capela Sistina, e há um ritmo tradicional de escrutínios que pode chegar a 4 votações por dia em dias seguintes ao início, até que alguém alcance a maioria exigida. O famoso sinal para o mundo é a fumaça: preta quando não houve resultado, branca quando há um eleito, e isso é produzido pela queima das cédulas com procedimentos específicos. Vatican News. Muita gente acha que isso é teatro, mas o simbolismo é coerente com a mentalidade bíblica: sinais visíveis para realidades invisíveis. A Igreja sempre comunicou assim, desde os tempos difíceis. Nas catacumbas, por exemplo, os primeiros cristãos marcavam a esperança com símbolos discretos: peixe, âncora, bom pastor, porque a fé precisava sobreviver sem palco e sem segurança. Quando, séculos depois, o mundo olha para uma chaminé na Capela Sistina, a lógica é parecida. Existe um acontecimento interno, espiritual e comunitário, mas o povo do lado de fora precisa de um sinal simples, compreensível, que diga a decisão foi tomada. Outra curiosidade deliciosa é a escolha do nome do Papa. Nos primeiros séculos, bispos de Roma usavam seus próprios nomes, mas a prática de adotar um novo nome começa a se consolidar historicamente a partir do século VI. Com o tempo, vira uma forma de sinalizar missão e inspiração. É como se o novo Papa dissesse, sem discurso longo: e quando você vê aqueles guardas com uniforme renascentista, aquilo não é figurino de parque temático. A Guarda Suíça Pontifícia existe de fato, tem função real de proteção, e sua fundação remonta a 1506, sob o Papa Júlio II. Ela é um daqueles pedaços de história que parecem cenário, mas são instituição viva. Vaticano. Agora, um ponto que dá engajamento porque derruba preconceito. Vaticano não é sinônimo de catolicismo romano uniforme como se fosse tudo igual no planeta inteiro. A Igreja Católica é uma comunhão. Existe a Igreja Latina, a mais conhecida no Ocidente, e existem 23 igrejas orientais católicas, cada uma com tradições litúrgicas e espirituais próprias, em plena comunhão com Roma. Muita gente chama isso de 24 ritos, mas é mais preciso pensar como 24 igrejas sui iuris dentro da mesma comunhão. Percebe como isso conversa com os evangelhos? Jesus escolhe apóstolos diferentes entre si, forma uma unidade sem apagar personalidades, e envia para todas as nações. É uma fé que tem um centro de comunhão, mas respira em culturas diferentes, línguas diferentes, músicas diferentes, gestos diferentes, sem perder o essencial. E se você chegou até aqui, faz um teste rápido. Olha agora se você está inscrito mesmo, porque muita gente assiste e simplesmente esquece de se inscrever. Se não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. E comenta aqui qual curiosidade mais te pegou: a fumaça do conclave, o nome novo do Papa, a Guarda Suíça ou o fato de existirem 24 igrejas dentro da comunhão católica. Se esse vídeo te ajudou a entender sem briga, compartilha com alguém que sempre confunde Vaticano com a origem do cristianismo. Se existe um tema que vira faísca em qualquer conversa sobre catolicismo, é este: por que católicos usam imagens e falam com santos? Muita gente já chega com a sentença pronta, como se qualquer imagem fosse automaticamente um deus de gesso. Só que, quando a gente olha com calma para a Bíblia inteira e para a lógica do próprio Evangelho, a discussão fica menos barulhenta e muito mais inteligente. O ponto central não é se existe imagem. O ponto é o que o coração faz com aquilo. Porque a idolatria, na Escritura, não começa na madeira ou na pedra. Ela começa quando algo criado toma o lugar do Criador. A Bíblia proíbe adorar ídolos, isso é verdade, e é justamente por isso que a Igreja insiste tanto na diferença entre adorar e venerar. Adoração é para Deus e somente para Deus. Veneração é honra, respeito, memória viva, como quem guarda a fotografia de alguém querido, ao olhar, lembra do amor e decide viver melhor. Ah, mas isso não é perigoso. Pode ser, se a pessoa trocar Deus pelo objeto. E a própria Bíblia mostra esse risco acontecendo. A serpente de bronze que havia sido usada como sinal de cura no deserto acabou virando objeto de culto errado, e precisou ser destruída quando o povo começou a oferecer incenso a ela. O problema não era o bronze. Era o desvio do coração. Agora, por que imagens e sinais aparecem desde cedo na experiência cristã? Porque o Evangelho é, por essência,
a notícia de que Deus entrou no visível. O cristianismo não nasce de uma ideia abstrata. Ele nasce de uma pessoa real, com rosto, voz, passos, lágrimas e mãos. Jesus não diz pensem em mim. Ele diz vinde a mim. As pessoas o seguem pelas estradas, tocam seu manto, se ajoelham, veem seus gestos, escutam suas palavras. A fé cristã é profundamente concreta. E é por isso que não é estranho que a Igreja, desde o início, tenha usado elementos visíveis para educar a memória e aquecer o coração, sem confundir sinal com divindade. Nos Evangelhos, a matéria aparece como instrumento, não como rival de Deus. Jesus usa água, pão, vinho, barro, toque, voz, caminho, mesa. Ele cura com gesto, ensina com parábolas que transformam coisas simples em ponte para o eterno. E na última ceia, ele não oferece um conceito, oferece um memorial vivo. Fazei isto em memória de mim. Memória aqui não é nostalgia, é presença celebrada. É por isso que, quando você entra numa igreja e vê uma cruz, um ícone, uma imagem, a intenção correta não é substituir Deus. É lembrar quem Ele é, o que Ele fez e para onde Ele está nos chamando. As catacumbas ajudam a provar que isso não é invenção recente. Os primeiros cristãos, muitas vezes sem poder se expressar publicamente, deixaram símbolos e pinturas que eram catequese silenciosa. O bom pastor, por exemplo, não é um Deus paralelo. É uma maneira visual de dizer o que Jesus diz de si mesmo, que ele procura, carrega, cuida, guia. A arte, ali, não era luxo. Era linguagem. Era a Bíblia em imagem para uma comunidade simples, perseguida, que precisava se lembrar de Deus no escuro. É quase como se a fé tivesse aprendido a falar com a parede quando não podia falar na praça. E quando entram os santos nessa história, a lógica é parecida. Não é trocar Jesus por alguém, mas enxergar o que Jesus consegue fazer numa vida humana. Santo, no sentido cristão, é testemunha. É alguém em quem o Evangelho deixou marcas reais. E o Evangelho é cheio de gente assim, gente que falha, volta, amadurece. Pedro não vira rocha porque nasceu pronto. Ele vira rocha porque foi moldado, caiu, chorou, recomeçou e passou a amar mais do que o próprio orgulho. Isso já deveria nos impedir de transformar santo em personagem de vidro. O santo é prova de que Deus não desiste de ninguém. Nos Evangelhos, honrar pessoas que se deixam conduzir por Deus não é uma afronta à fé, é parte dela. A própria Maria, por exemplo, diz algo que atravessa séculos: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso não é disputa de palco com Deus. É reconhecimento do que Deus fez nela. E repara como, nas bodas de Caná, ela não aponta para si. Ela aponta para Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o coração da verdadeira devoção. Se uma devoção não leva a Cristo, ela se perdeu. Se ela leva a Cristo, ela está no rumo certo. Mas por que pedir intercessão? Porque, na Bíblia, Deus ama agir através do seu povo. Nos Evangelhos, pessoas levam outras até Jesus. Amigos carregam um paralítico, insistem, abrem caminho, e Jesus responde a uma fé que é comunitária, não isolada. Isso ensina um princípio simples: podemos rezar uns pelos outros, e isso não diminui Deus, glorifica Deus. Quando um católico pede a intercessão de um santo, ele está fazendo, em essência, aquilo que já faz quando pede a um amigo: reza por mim. A diferença é que ele acredita que, em Cristo, a morte não corta a comunhão, porque Jesus ensina que Deus é Deus de vivos. E se Cristo venceu a morte, então seus amigos não viram a ausência, viram vida nele. E aqui dá para responder outra acusação com serenidade: mas não é melhor ir direto a Jesus? Claro que é. E é exatamente isso que a intercessão supõe. Quando você pede a alguém que reze por você, você não está evitando Deus. Você está pedindo ajuda para chegar mais perto dele, como quem pede a alguém que acenda uma vela quando o vento do desânimo está forte. O centro continua sendo Jesus. O santo é seta, não destino. Quando a seta vira destino, a pessoa se perdeu. Quando a seta aponta para Cristo, a fé está funcionando do jeito que o Evangelho desenha. Tudo isso fica ainda mais bonito quando você entende o papel cultural que nasceu dessa visão. A Igreja não guardou só livros. Ela guardou memória, símbolos, arte, música, arquitetura, educação. Não para fazer um museu da fé, mas para dizer, geração após geração, que a verdade não é descartável. Um mundo que troca tudo a cada semana precisa de âncoras. E o cristianismo sempre soube disso. Sem memória, a fé vira moda. Com memória, ela vira caminho.
Se essa explicação te ajudou a enxergar a diferença entre veneração e idolatria, escreve aqui nos comentários qual foi a frase que mais clareou sua mente, e conta se você já teve alguma dúvida parecida ou já ouviu alguém acusando isso de forma injusta. E manda este vídeo para aquela pessoa que você ama, mas que sempre trava nesse assunto, porque às vezes uma conversa bem feita salva anos de preconceito. Quando a gente junta todas as peças que vimos até aqui, dá para enxergar uma linha contínua, como um fio de ouro atravessando séculos. Jesus anuncia o reino e chama pessoas concretas. Ele forma apóstolos e os envia. Promete permanecer com eles. E a partir desse núcleo nasce uma comunidade com memória, sinais e missão. Isso não apaga os problemas humanos, nem finge que a história foi sempre limpa e perfeita. O que isso faz é mostrar por que a Igreja, na visão católica, não é um projeto político inventado tarde demais, mas uma realidade espiritual com expressão histórica, fundada em Cristo e sustentada pelo mandato que ele deu. Nos Evangelhos, Jesus não constrói um clube de admiradores. Ele chama discípulos para permanecerem com ele e para serem enviados. E essa combinação, permanecer e ser enviado, é o esqueleto de tudo: oração e missão, interior e exterior, fé e história. Em Mateus, ele fala claramente em minha igreja e confia a Pedro as chaves e o ligar e desligar. Em Lucas, manda Pedro confirmar os irmãos depois da prova. Em João, entrega o cuidado das ovelhas e sopra o Espírito para uma missão que inclui reconciliação. E no fim de Mateus, ordena ensinar e batizar todas as nações e promete estar com os seus todos os dias. Se a pessoa lê isso sem má vontade, percebe que existe uma intenção de continuidade, não de improviso. Daí, quando você olha para a história, as coisas deixam de ser um quebra-cabeça sem figura na caixa. As catacumbas aparecem como testemunho de uma fé que já existia e já se entendia como comunidade, com símbolos e esperança, antes de qualquer privilégio imperial. O papado e o Vaticano aparecem como expressão de uma necessidade de unidade e organização, não como o começo do cristianismo. E a própria eleição de um papa, com todo o simbolismo e o rigor, se torna compreensível como tentativa de proteger essa unidade numa igreja que não é local, mas universal. A fumaça branca não cria um líder do nada. Ela anuncia ao mundo que a igreja encontrou, dentro de suas regras, alguém que assumirá uma missão de serviço. Os sacramentos entram nesse fio como sinais fortes do evangelho vivido. O batismo não é só um rito de entrada, é a porta visível de uma vida nova que Jesus mandou oferecer ao mundo. A Eucaristia, para o católico, não é um lembrete emocional, é o coração da comunhão com Cristo, aquela memória que não é nostalgia, mas presença celebrada. A confissão, na mesma linha, não é humilhação, é medicina de alma, uma forma concreta de experimentar o perdão que Jesus anunciou e confiou aos seus enviados. E se o mundo moderno tem alergia a qualquer coisa que pareça autoridade, o Evangelho insiste numa autoridade que existe para curar, não para esmagar. O maior seja servo. E pronto. Quando essa regra é esquecida, a igreja falha. Quando ela é vivida, a igreja floresce. A história dos santos entra como prova viva de que o evangelho não é teoria. Santo é uma pessoa em quem Cristo abriu espaço, às vezes depois de uma queda, às vezes depois de um longo processo. E isso é precioso porque dá esperança. Se Deus conseguiu moldar Pedro, que oscilou, se conseguiu recuperar discípulos que fugiram, se conseguiu transformar gente comum em testemunha, então ninguém está descartado. O santo, entendido corretamente, não compete com Jesus. Ele evidencia Jesus. Ele mostra o que acontece quando alguém leva a sério fazei tudo o que ele vos disser. A veneração de imagens, quando bem compreendida, fica no mesmo nível. Não é adoração, é memória pedagógica e afetiva. A fé cristã é encarnada, e por isso ela fala com olhos e ouvidos, com sinais e símbolos. O erro não é ter sinal. O erro é confundir sinal com destino, criatura com Criador. E, quando a devoção é saudável, ela empurra a pessoa para Cristo, para a conversão, para a caridade, para uma vida mais íntegra. Quando ela vira superstição, ela se perverte. E aí a correção precisa ser feita com coragem, porque o Evangelho não negocia o primeiro lugar de Deus. E aqui entra a apologética no seu sentido mais bonito. Não é vencer debate, é desmistificar preconceito e proteger a fé do povo simples. Defender a fé não é gritar. É explicar. É devolver contexto. É lembrar que a Bíblia não é um livro que caiu do céu já encadernado, mas palavra de Deus acolhida por um povo que a recebeu, anunciou, escreveu, guardou e reconheceu. É mostrar que a igreja não nasceu para ser um museu, mas para ser um corpo vivo que atravessa o tempo levando uma mensagem que não pode ser trocada por moda. E é admitir,
com honestidade, que há sombras na história humana da Igreja, mas que isso não anula a raiz do Evangelho, assim como a fraqueza de Pedro não anulou a missão que Cristo lhe confiou. Se você quiser transformar tudo isso em um canal que cresce com força, o segredo é manter esse tom firme, bíblico, histórico, sem agressividade. Porque há muita gente que não odeia a Igreja. Ela apenas nunca ouviu uma explicação boa. E quando ouve, algo relaxa por dentro. A pessoa para de discutir e começa a entender. Agora eu quero te ouvir. Qual tema você quer que seja o próximo vídeo completo, do começo ao fim, com mais passagens bíblicas e exemplos históricos? Tu és Pedro, Bíblia e Igreja. Quem veio primeiro? Catacumbas e cristãos perseguidos, imagens e santos, ou conclave e Vaticano? Escreve aqui e compartilha este conteúdo com alguém que está cansado de briga e só quer clareza, porque às vezes uma explicação serena é a ponte que faltava. E só para garantir, confere se você está inscrito mesmo, porque muita gente assiste e acha que está, mas não está. Se não estiver, se inscreve agora e ativa as notificações para receber aviso quando sair vídeo novo, porque essa série vai ficar cada vez mais direta e mais profunda.